Vamos embarcar em uma jornada nostálgica pela história dos videogames. Preparem-se para ver como tudo começou e como evoluímos até os dias de hoje. Os primórdios remontam a meados do século XX, quando engenheiros e cientistas começaram a explorar a possibilidade de criar jogos eletrônicos. Um dos primeiros exemplos é o jogo Tennis for Two, desenvolvido em 1958 por William e Jim Bottom. Utilizando um osciloscópio, o jogo simulava uma partida de tênis. No início da década de 1970, começaram a surgir os primeiros consoles de videogame, sendo o Magnavox Odyssey, lançado em 1972, um dos primeiros. Este console utilizava cartuchos com jogos simples e era equipado com discos plásticos que se sobrepunham à tela para criar gráficos rudimentares. Outro marco importante foi o lançamento de Pong pela Atari em 1972. Este jogo de tênis de mesa se tornou um fenômeno e ajudou a popularizar os jogos arcade. A partir de então, a indústria de jogos começou a crescer exponencialmente, com empresas desenvolvendo novos consoles e jogos cada vez mais sofisticados. Na década de 1980, a chegada do Atari 2600 e o surgimento de diversas empresas levou a uma verdadeira revolução nos jogos eletrônicos, com gráficos melhorados e jogabilidades mais complexas. No entanto, o mercado enfrentou uma crise em 1983, levando ao colapso de várias companhias e à recuperação gradual na década seguinte, impulsionada pelas inovações da Nintendo e da Sega. Esses primeiros anos foram fundamentais para moldar a indústria dos videogames, estabelecendo as bases para o que se tornaria um dos maiores setores de entretenimento do mundo. A nostalgia por esses jogos e consoles antigos ainda ressoa entre os gamers de hoje, que reconhecem sua importância na evolução da tecnologia e na cultura popular. A Era das Arcadas, que se desenvolveu entre as décadas de 1970 e 1990, foi um período crucial na história dos jogos eletrônicos. Durante essa época, os fliperamas tornaram-se locais populares de entretenimento, onde jogadores de todas as idades se reuniam para competir e se divertir. Origem e desenvolvimento. Os primeiros jogos de fliperama surgiram no final da década de 1970, com títulos icônicos como Pong 1972 da Atari, que introduziu o conceito de jogos de duas dimensões. À medida que a tecnologia avançava, mais jogos começaram a aparecer, explorando gráficos coloridos e experiências mais imersivas. Jogos marcantes. Alguns dos jogos mais famosos dessa era incluem Space Invaders, 1978, um dos primeiros grandes sucessos dos arcades, onde o jogador defendia a Terra contra invasores alienígenas. Pac-Man 1980, este jogo se tornou um ícone cultural, famoso por seu personagem amarelo e gameplay viciante, onde os jogadores deviam comer pontos enquanto fugiam de fantasmas. Donkey Kong, 1981, introduziu Mario como protagonista e estabeleceu as bases para o gênero de plataformas. Street Fighter II, 1991, revolucionou os jogos de luta, estabelecendo um novo padrão para o combate entre personagens e se tornando um fenômeno nos fliperamas. Impacto cultural. A Era das Arcadas não apenas lançou as bases para a indústria de jogos modernamente conhecida, mas também influenciou a cultura pop, com jogos que transbordaram para filmes, músicas e outras formas de entretenimento. Muitas franquias que começaram nos arcades ainda são populares hoje. Declínio e transição. Na década de 1990, o surgimento dos consoles caseiros, como o Super Nintendo e o Sega Genesis, começou a oferecer experiências de jogos comparáveis às dos fliperamas, mas com a conveniência de jogar em casa. Isso levou ao declínio dos fliperamas, embora muitos deles ainda existam como parte da nostalgia e da cultura retro. Consoles clássicos são marcos na história dos jogos eletrônicos e desempenharam um papel crucial na evolução da indústria. Vamos explorar alguns dos mais icônicos. Atari 2600, 1977. Um dos primeiros consoles de videogame de sucesso comercial, o Atari 2600 popularizou os jogos de console em casa. Com cartuchos intercambiáveis, trouxe títulos como Pong e Space Invaders, estabelecendo as bases para o que viria a ser o mundano do console. Nintendo Entertainment System, NES, 1983. Depois da crise dos videogames de 1983, o NES revitalizou a indústria, com jogos clássicos como Super Mario Bros.
e The Legend of Zelda, o NES não apenas trouxe novos padrões de qualidade, mas também introduziu o conceito de jogos com narrativa e personagens memoráveis. Sega Genesis, 1988. Conhecido por seu foco em jogos de ação e velocidade, o Sega Genesis trouxe franquias como Sonic the Hedgehog. Ele também se destacou pelo seu hardware superior em comparação ao NES, permitindo efeitos visuais mais impressionantes. Super Nintendo Entertainment System, SNES, 1990. Sequência do NES, o SNES trouxe gráficos em 16 bits e jogos como Super Mario World e Final Fantasy VI. Sua biblioteca rica e variada estabeleceu um legado duradouro e consolidou a Nintendo como um dos principais nomes dos videogames. PlayStation, 1994. O primeiro console da Sony revolucionou o mercado com gráficos em 3D e um cartucho de CD, permitindo jogos mais longos e complexos. Títulos como Final Fantasy VII e Metal Gear Solid definiram a era dos jogos em 3D. Sega Dreamcast 1998. Embora não tenha alcançado o sucesso comercial esperado, o Dreamcast é lembrado por sua inovação, introduzindo jogos online de console e gráficos impressionantes para a época. Títulos como Sonic Adventure e Shenmue marcaram sua biblioteca. A era online. Uma transformação significativa na forma como os jogos são jogados, distribuídos e interagidos. Essa fase começou a ganhar força no final dos anos 90 e se consolidou nos anos 2000 com o aumento da internet de alta velocidade e a popularização de consoles com conectividade online. Características principais: multijogadores massivos. Jogos como World of Warcraft 2004 e Final Fantasy XIV trouxeram a experiência online para o forefront, permitindo que milhões de jogadores interagissem em um mundo virtual simultaneamente. Serviços de streaming. Com o avanço da tecnologia surgiram plataformas como Twitch e YouTube Gaming, onde jogadores podem transmitir suas partidas ao vivo ou compartilhar vídeos, criando uma cultura de espectadores e criadores de conteúdo. Microtransações e free-to-play. Um modelo de negócios que se tornou prevalente é o de jogos gratuitos com opções de compra dentro do jogo. Isso democratizou o acesso, mas também gerou debate sobre a ética de monetização e o impacto em jogadores mais jovens. Impacto na indústria. A era online também impactou drasticamente a indústria de desenvolvimento de jogos. A distribuição digital se tornou padrão com plataformas como Steam, PlayStation Network e Xbox Live dominando o mercado. Isso reduziu a necessidade de distribuições físicas e permitiu acesso mais rápido e amplo a jogos. O futuro. À medida que a tecnologia avança com 5G e computação em nuvem, o jogo online está destinado a evoluir ainda mais. Experiências imersivas com realidade virtual e aumentada estão se tornando mais viáveis, potencializando a interatividade e a presença em ambientes virtuais. A era online dos videogames continua em crescimento, moldando tanto o que jogamos quanto como interagimos e nos conectamos com outros jogadores ao redor do mundo. Consoles modernos e realidade virtual. Os consoles modernos e a realidade virtual, RV, nos videogames representam uma evolução significativa na forma como jogamos e interagimos com os jogos. Aqui estão alguns dos principais aspectos desses desenvolvimentos. Consoles modernos. Desempenho e gráficos. Consoles como o PlayStation 5 e o Xbox Series X oferecem hardware poderoso, permitindo gráficos de alta definição, taxas de quadros mais estáveis e tempos de carregamento reduzidos. A tecnologia de Ray Tracing, por exemplo, proporciona iluminação realista e reflexos impressionantes. Serviços de assinatura. Com o crescimento de serviços como Xbox Game Pass e PlayStation Plus, os jogadores agora têm acesso a uma biblioteca vasta de jogos por uma taxa mensal. Isso oferece maior flexibilidade e a oportunidade de experimentar novos títulos sem comprar cada um deles. Integração de nuvem. A jogabilidade em nuvem permite que os jogadores joguem em diferentes dispositivos, desde consoles até smartphones e PCs. Isso democratiza o acesso a jogos que anteriormente exigiam hardware de última geração. Realidade virtual. Imersão total. A realidade virtual leva a experiência de jogo a um novo nível, permitindo que os jogadores entrem no mundo do jogo. Com dispositivos como Oculus Quest e PlayStation VR, os usuários podem interagir com ambientes tridimensionais de forma intuitiva.
Experiências coletivas. Muitos jogos de RV oferecem modos multiplayer, permitindo que amigos joguem juntos em um ambiente virtual. Isso cria novas oportunidades para socialização e colaboração. Educação e treinamento. Além do entretenimento, a RV está sendo utilizada em outras áreas, como educação e treinamento profissional. Por exemplo, simulações em RV estão sendo usadas para treinar cirurgiões e pilotos, fornecendo uma experiência prática sem os riscos do mundo real. Futuro dos consoles e RV. À medida que a tecnologia continua a avançar, espera-se que os consoles se tornem ainda mais potentes e que a realidade virtual se torne mais acessível. Com melhorias na ergonomia dos dispositivos e na qualidade gráfica, o futuro dos videogames promete uma experiência cada vez mais imersiva e envolvente. Em resumo, a combinação de consoles modernos e realidade virtual está transformando o universo dos games, oferecendo experiências cada vez mais ricas e inesquecíveis. Conclusão: esses foram apenas alguns dos marcos na fascinante história dos videogames. O que será que o futuro nos reserva? Deixem suas opiniões e experiências nos comentários. Não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!